Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou contar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais do que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, vós me estendeis o vosso braço e me ajudai. O meu espírito conduz quem ouve a voz do Filho meu. Aleluia, 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 aleluia. Quem der testemunho de mim diante dos homens dos tronos, não tema o que possa dizer, que o meu espírito mesmo dirá. O meu espírito conduz quem ouve a voz do Filho meu. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeira leitura. Faço 3 observações da primeira leitura. A primeira é: os discípulos, os apóstolos, movidos pela graça de Deus, movidos pelo Espírito Santo,
não desiste de anunciar Jesus Cristo, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por prisões, apanham, passam por dificuldades violentas no seu próprio corpo, são presos por causa do anúncio que fazem de Jesus Cristo. E mesmo com isso, não desistem. Não desistem. Eu sempre gostei de pensar assim: hoje em dia, se nós fôssemos perseguidos como foram estes homens no início do cristianismo, será que nós hoje teríamos a mesma segurança e a mesma firmeza que tiveram esses discípulos? Não sei. Talvez a gente só consiga responder isso quando isso acontecer. Mas hoje em dia também nós enfrentamos certas dificuldades. Porque as dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia não são dificuldades declaradas. São dificuldades disfarçadas, são perseguições escondidas, disfarçadas. De modo que vão com certas realidades minando, muitas vezes, a nossa fé. E nós precisamos ter coragem de ultrapassar estas dificuldades, muitas vezes invisíveis, que nós enfrentamos hoje, e manter a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. E não nos deixar levar pelas dificuldades. A segunda observação, que eu particularmente acho impressionante, porque os discípulos estão presos, passando por dificuldades. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus, estando presos. Ainda que estando presos, eles tinham motivos para louvar, para cantar hinos de louvores a Deus. E isso é com certeza uma atitude desconcertante. Desconcertante. Porque muitos de nós, muitas vezes, em momentos de tranquilidade, em momentos de não perseguições, em momentos de não dificuldades, a gente não consegue rezar com perseverança. E rezar com profundidade, como está demonstrando aqui os Atos dos Apóstolos. E eles estão rezando, notem, repito, eles estão presos, eles apanharam, eles levaram pauladas, eles foram jogados na prisão, eles foram proibidos de falar do nome de Jesus. Eles estão sendo perseguidos, e dentro da prisão, eles encontram motivo para louvar a Deus. E um louvor tão forte e tão profundo que despertou no coração dos carcereiros de ouvir aquilo que Paulo e Silas tinham para dizer. E isso foi tão significativo, que ele pergunta para Paulo. Olha que interessante a pergunta do carcereiro: senhores, o que devo fazer para ser salvo? É interessante esta pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Por quê? Porque este homem fez uma experiência de Jesus a partir da pregação e a partir da oração de Paulo e de Silas. Ele fez uma experiência com Jesus e quis ser salvo. Ele pergunta, e aí a resposta de Paulo e Silas parece ser uma resposta simples. Crê
no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua casa. Isto é uma promessa. E uma promessa de Deus feita para este carcereiro. E naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado, junto com todos os seus familiares. E aí o texto termina dizendo: Paulo e Silas subiram até a sua casa, prepararam-lhe um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. E diz lá no versículo 32 que Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro. Pregaram Jesus, falaram de Jesus. Evangelizaram, que eu tenho dito sempre. Evangelizaram. E por isso eles abraçaram a fé. Eles tornaram-se discípulos. Abraçar a fé significa tornaram-se discípulos de Jesus. Aceitaram aquele que Paulo e Silas estavam anunciando. Então, que nós também façamos esta experiência. O Evangelho, nós estamos ainda no Evangelho de João, hoje no capítulo 16, e Jesus está num discurso de despedida. Continua o seu discurso de despedida. E esse contexto, neste contexto, este texto está antes da paixão. E que Jesus está falando que vai, ele está falando da sua morte. E ele está dizendo que é necessário que ele passe por isso para que o defensor possa vir. Se ele não passar por isso, o defensor não poderá vir. E quando vier o defensor vai mostrar para o mundo, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Naquela mesma sequência, onde Jesus dizia que o Espírito vai revelar toda a verdade. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, aquele que Jesus vai pedir ao Pai para que envie sobre os seus discípulos, para que seja cumprido a promessa que Deus fez no Antigo Testamento e que Deus fez também por meio de Jesus. Ele virá para revelar a nós os segredos mais profundos do coração de Deus. Ele virá para fazer em nós uma transformação e gerar Jesus em nós. Para que Jesus, estando em nós, nós possamos fazer com mais profundidade a vontade de Deus. Então, Jesus está anunciando essa realidade aos seus discípulos e anunciando também uma realidade de cruz e de sofrimento e dizendo que é necessário que ele passe por tudo isso para que o defensor possa vir. Se ele não passar por tudo isso, o defensor não virá. Então, olhando para Jesus, peçamos que ele converta o nosso coração e que nós possamos receber de Jesus o seu Espírito, para que com a mesma firmeza, com a mesma coragem e com a mesma perseverança dos discípulos, dos primeiros discípulos, nós também nos coloquemos a caminho para anunciar, para testemunhar a presença de Jesus no mundo e tornar Jesus conhecido e amado no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo ao mundo para completar a sua obra